e graças a Deus. Glória a Deus. Vamos à leitura do texto. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegou ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e se assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-los aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus entrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano e deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo dele enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, não lhe daremos explicações. Nós lhe daremos explicações. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura. Irmãos, hoje falando sobre a ressurreição de Jesus. Falando sobre esse episódio que mudou toda a história. Falando esse episódio que trouxe significado a tudo aquilo que durante 33 anos Jesus esteve entre nós, para somente cumprir o seu propósito. Sabemos que grandes coisas ele fez, sabemos que milagres e maravilhas ele fez, mas tudo com um propósito: alcançar pessoas para o seu reino. Declarar essas pessoas seus filhos e provar também o seu grande amor se aproximando dessas pessoas. Provar também o seu grande amor se direcionando a pessoas excluídas da sociedade, se aproximando de pessoas que viviam na marginalidade, se aproximando de ladrões, se aproximando de prostitutas, se aproximando de pessoas que na sociedade eram estimadas como pessoas estimada como pessoas desprezíveis. Esse foi Jesus que se aproximou. Esse foi Jesus que se achegou a essas pessoas. Esse, o Cristo. Aquilo que nós observamos no Antigo Testamento, que nos aponta, que nos direciona, que nos coloca em direção a Jesus, que mostra aquele cordeiro sendo morto. Aquele cordeiro que os judeus, quando saíram do Egito, se livraram da escravidão e estavam indo rumo à terra prometida, o Senhor disse a Moisés que aquilo seria um marco de lembrança da libertação deles da escravidão, da onde? Do Egito. E diante disso, nós podemos observar então que agora este que é o Cordeiro se sacrificando, aponta que tudo aquilo que desde o passado eles fizeram e até o tempo presente de Jesus, tinha também um propósito. Tinha também o que, igreja? Eu não costumo dizer isso, mas repita comigo, diga: tinha um propósito. Amém, para que você grave e entenda. Tinha um propósito de o quê? De nos aproximar do entendimento, de nos aproximar da compreensão do que estaria acontecendo então
nos tempos de Jesus. E agora nós podemos ver então que Jesus é esse cordeiro, que agora se entrega para ser imolado na cruz, para ser cuspido, que se entrega tudo por uma razão, para perdão dos pecados e por amor, e prova o seu amor. Este é Jesus que diz: venha a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar descanso para as almas de vocês, porque sou manso e humilde. Aprendam de mim. Então Jesus se aproxima, Jesus se coloca ali na posição de aproximação deles, e se colocando nessa posição de aproximação, Jesus se mostra a essas pessoas. E essas pessoas se maravilham com ele. Essas pessoas começam a segui-lo. Essas pessoas começam a se aproximar desse Senhor, abrem seus corações a Ele, e diante de abrir seus corações a esse Senhor, Ele se apresenta para eles de uma forma que poderia assustar alguns: Salvador. E alguns ficaram: peraí, Salvador? E aqueles que detinham o poder da religião, que tinha todo o poder de direcionar a vida das pessoas, que colocavam os fardos pesados sobre as pessoas, os mestres da religião daquela época, falaram: não, esse homem está blasfemando, ele não pode falar desse jeito. Como ele está dizendo que ele é o Salvador? Como ele pode dizer que ele vai construir esse templo em 3 dias? Mas Jesus falava dele. Jesus falava que iria morrer num dia, mas ao 3º dia ele iria o quê? Ressuscitar. E as pessoas não entendiam isso. Mas aqueles que estavam mais próximos a Jesus, aqueles que o seguiam de perto, aqueles que se tornaram seus discípulos, foram entendendo a história. Mas, irmãos, houve um momento que parece que essa história acabou com o chão desses discípulos, quando houve então realmente a morte de Jesus. Mas se cumpriu então o que Jesus havia falado: vocês vão me deixar só. Alguns de vocês vão até me negar. Vocês vão me deixar sozinho, eu vou sofrer, e vocês vão para suas casas, vocês vão sumir. Porque começou a perseguição. E um dos homens que é narrado na Bíblia é Pedro. Fala assim: você estava com Jesus? Eu estava com Jesus? Não estava não. Aí Pedro vai para outro lugar escondido, chega lá, olham para ele e fala: ah, você estava com ele. Eu? Não, era alguém igual eu, mas não era eu. E aí Pedro corre dali, e aí ele vê aquela imagem de Jesus ali, apanhando e sofrendo, e fica no meio das pessoas só olhando. Mas as pessoas olham para ele de novo e falam: você é um deles. E Pedro não. E aí vem o famoso canto do galo: Pedro nega Jesus. Então eles ficam sem chão, porque aconteceu realmente a morte de Jesus. E agora o que é da nossa vida? E agora nossas esperanças acabaram, aquilo que poderia ser a transformação de nossas vidas acabou. Não tinha acabado, irmãos, nós conhecemos a história. Naquela época os evangelhos não haviam sido escritos ainda. Depois de alguns anos os evangelhos iriam começar a ser escritos por Mateus, por Marcos, por João, por Lucas, o médico e repórter ao mesmo tempo, que saiu buscando tudo e quanto é a história dele para querer saber sobre esse Jesus. E até hoje, irmãos, pessoas querem saber sobre esse Jesus. E essa esperança voltou então, porque essas mulheres vão ao sepulcro e elas chegam lá, tem esse terremoto porque a pedra era grande, ou seja, há uma coisa diferente ali. E elas chegam a ver esse homem com esse aspecto, como se fosse um relâmpago, todo de branco lá. E fala assim: vocês estão aqui procurando Jesus, né? Mas ele não está aqui, vem ver. Pode vir aqui, venham e vejam. Ele não está mais aqui. Agora vai e conte lá. Aquelas mulheres veem então que tudo tinha um propósito. Elas vão entendendo que aquilo que era a morte, não era a morte, era a vida, era a vida. Aí elas puderam entender: poxa, então não morreu, não, é para a vida. Essa morte foi para a vida, então a nossa esperança continua, a nossa vida nele continua, sim, a nossa vida nele continua. Eu quero no sermão de hoje já te passar a primeira razão da ressurreição de Jesus. É que a vida e a esperança, ela continua. Mas como assim, pastor? A vida e a esperança continua. No mundo presente, várias religiões se unem e se unem com alguns propósitos de esclarecer a sociedade pela razão primórdia, a vida, como ela surgiu, como ela acaba e assim por diante.
E nessas razões as religiões se ajuntam, porque não em conformidade com a Bíblia, que é o livro mais antigo dentre todos, mas em não conformidade com isso, por não quererem crer em Cristo, por quererem achar as suas próprias razões, ou porque não se dão com esses textos e aí falam, é meio difícil, eu sou meio cético, eu tenho algum tipo de incredulidade, mas eu não... E aí com isso as religiões vão se levantando, e os homens com suas razões vão se levantando, as mulheres, os seres humanos vão se levantando com as suas razões, e aí tem algumas. De que o ser humano então, a primeira delas, a mais falada, morreu, acabou tudo. Morreu o que, gente? Fala! Acabou tudo, estamos lá debaixo da terra, morto não fala mesmo, de boa, tranquilo. Então, a gente vive aqui, depois morreu, acabou tudo. Aí essa explicação é até boa, porque tem gente aqui que quer morrer toda hora. Fica assim, aí tem um sofrimento e fala, eu quero morrer, porque acaba tudo. Passa por uma situação diferente, Deus, me leva logo, porque eu não vou sofrer mais. Aí fica, até, às vezes nem crê em Deus, mas fala o nome dele, né, como o objeto de uso comum no falar, no vocabulário, então usa. Aí fala, Deus me leva logo, porque eu não aguento mais. Aí as pessoas querem morrer, porque está em algum problema, está numa situação difícil, está numa situação de doença, de enfermidade, de decepção. Então fala, eu quero morrer logo, porque acaba tudo. Então se levantou isso, religiões também trouxeram isso. Então vamos ser tudo aqui. Vamos ser o que, gente? Aí tudo aqui. Então a pessoa tenta ser de tudo aqui. Tenta ser o mais boazinha que ela puder. Tenta ser o mais bonzinho que ele puder, tenta viver em exemplo, ter requinte, ser uma pessoa de alcance na sociedade, ou então a pessoa tenta fazer alguma coisa de relevante, prestar algum serviço à sociedade ou às pessoas, que ela se sinta bem no seu âmago, no seu coração e diga assim, uau, eu posso morrer feliz porque eu ajudei nisso, eu posso morrer feliz porque a minha vida teve significado por fulano, por ciclano, e assim as pessoas encontram sentido e falam, agora eu posso morrer. Agora eu posso. Aí quando então não é na vida circular, é dentro do seu regional ali, a família, no seu íntimo, e fala assim, meu filho está numa boa faculdade, minha filha, minha casa, minha estrutura de vida, se eu morrer hoje, vão estar todos amparados, então está tudo tranquilo, posso morrer. Uau! Estou pronto, porque morreu, aí eu não vou ver, aí vai ser tudo tranquilo, vão poder viver assim, vão poder viver assado, fora que é engano nosso, né? A pessoa nem no caixão tá, já está, isso é meu, isso é meu, isso é meu, né? Tem essa aí, né? Mas tudo bem, vamos lá, continuando. Aí, então a pessoa se projetou e falou assim, não, eu projetei a vida, tá aí, pronto, eu posso morrer tranquilo. Então a pessoa tenta encontrar nessa vida que, nessa forma de viver que morreu e tudo acabou, tenta encontrar um propósito enquanto está o quê? Vivo. E aí tem aquele outro ponto que é a evolução no ser humano enquanto está aqui. Nós somos espíritos em evolução. Essa é a segunda mais crescente opinião. E você pode estudar sobre isso, você pode se debruçar sobre os livros para ter um entendimento maior sobre isso. Que é o entendimento de que nós somos espíritos perambulando pelo mundo. E esses espíritos habitam em animais, esses espíritos habitam em pessoas, seres humanos, e esses espíritos são tão evolutivos que pode passar a percepção para nós de que, na outra geração, num porvir, você pode vir um papagaio, você pode vir uma gazela, você pode vir um leão, você pode vir o tigre, e com isso as religiões vão trazendo, é um acúmulo de explicações da vida, querem dar uma explicação para essa vida. Tem erros nisso? Muitos. Também tem acertos? Tem acertos, porque as pessoas querem acertar, as pessoas querem mostrar. E por que a gente acha que tem acerto? Porque vai um monte de gente acreditando nessas coisas. Vai um monte de gente acreditando que precisa evoluir mesmo, que precisa desenvolver mesmo, que a vida precisa fazer um sentido, que na próxima vida precisa vir uma pessoa melhor. E se dão nomes a religiões. E falando aqui, acredito que fique claro para você um pouco, você está entendendo. Nós estamos gravando, não quero polemizar isso, mas quero te explicar a verdade. E por que você fala isso com tanto afinco? Porque, irmãos, pessoas morreram por causa de Jesus. Pessoas como essas que viram, essas mulheres que viram aqui, isso que aconteceu foi declarar a outras pessoas, que declarou a outras pessoas, que declarou a outras pessoas, e depois Jesus se senta com pessoas e come com pessoas. Você pensa que não é só você que tem, você pensa que é só você que tem princípios e razões de dizer assim, eu não entendo a morte? Esses discípulos andaram com este homem durante anos,
E quando este homem morre, esses discípulos ficam sem chão. Alguns foram pescar e ele vai encontrar eles lá pescando. E esses homens parecem que não reconhecem ele, mas quando chega tem lá peixe assado e pão. E eles comem junto. E os olhos deles se abrem e falam: o Senhor que está aqui. Sabe esse homem que negou Jesus 3 vezes? Jesus vai ao encontro para restaurar ele. A morte traz essa sensação para nós. A morte traz essa sensação que tudo acabou. A morte traz essa sensação para nós que não tem razão mais. Então as religiões vão se levantar e vão tentar explicar isso de uma forma que traga para nós senso e sentido. E talvez você me escuta nessa manhã e me vê nessa manhã e fala assim: o cristianismo não seria mais uma dessas, pastor? Religiões que iriam buscar trazer sentido para as pessoas concernente à morte? Eu digo que não. Sabe por que eu digo que não? E aí vai de você crer e buscar entendimento nisso e viver, ter suas experiências com Cristo. Eu digo que não porque não é de hoje que tentam dizer que isso não é real. Tentam dizer que isso não é real. Estudados, pessoas que estudaram mais que eu e você, irmãos. Pessoas que são, como na linguagem dos estudiosos, cabeção, ou seja, que sabe tudo, não conseguem provar. E aí, sabe para onde eles vão? Vão para o campo do ateísmo, do ceticismo, porque não conseguem provar, então vão para um lado ou para outro. Para dizer, para não ficar no lado do que crê, então vai para um lado ou para o outro. Escolhe uma posição, porque fica mais fácil. Então, diante disso que vemos no texto, essa alegria de ver a vida de novo, nós, em busca dessa saga da vida, de viver, de ter uma explicação para tudo, relutamos para crer que um dia estaremos de novo vivos, mas eternamente. E lutamos para não crer, não acreditar que nós teremos novos corpos restaurados, não seremos evolutivos como pessoas, não, mas seremos agora da forma que Jesus é, imortal, viveremos eternamente, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Então, isso não vem, e por que algumas religiões então rejeitam isso? Porque, agora o terceiro ponto, rejeitam isso porque tem que haver uma entrega. A primeira forma, eu expliquei que a pessoa tem que viver de tudo. Tem que o quê? Eu quero encontrar significado para a vida, já que morrer e deixa tudo aí, e morreu e acabou, então vou viver tudo o que eu precisar, o quê? Viver. Então tem pessoas que vivem na vida profissional, é bem sucedido. Já tem pessoa que vive numa vida promíscua e fala: vai morrer mesmo, vamos lá, uau, rock and roll, e pai, vai viver na vida, meu irmão, desenfreadamente. E tem a segunda pessoa que pensa nesse modo evolutivo da religião, que passam que o espírito dela, que o espírito dele vai receber essa evolução e precisa estar aqui para desenvolvimento e tudo. E na terceira escala no terceiro ponto, tem aqueles que não conseguem entender que para ter esta vida eterna, precisam entregar essa velha vida, precisam entregar esse coração sujo, precisam entregar essa vida pecaminosa, precisam entender que não são a última bolacha do pacote, precisam entender que o mundo não gira em torno dele, precisam entender que o mundo não gira em torno dela, precisam entender que são pecadores, cegos, pobres e que merecem o inferno. Aí fala assim: como eu mereço o inferno? Eu sou uma pessoa que tem melhorado tanto. Eu evoluí nisso, eu mudei naquilo, nunca matei, nunca matei na vida, como eu mereço o inferno? Não, mas não mata, mas pensa, fulano podia morrer, né? Meu Deus, atrapalha a minha vida. Ou então, não mata, mas fala: fulano podia quebrar a perna, né? Foi viajar, podia ter batido o carro, né? Você não matou ninguém, você só matou na boca, você só esquartejou alguém com seus pensamentos. Mas a gente acha então que o quê? Por que eu vou querer ir para o céu? Eu sou alguém tão bom. Por que eu vou então, esse terceiro ponto, é aqueles que vão pensar assim: por que então que eu vou reconhecer que eu sou uma pessoa tão má? Por que eu tenho que entregar a minha vida? Por que eu tenho que tomar minha cruz e seguir esse Jesus?
Por que eu tenho que fazer isso? Aí são esses que, quando encontram a real vida, não querem ser disciplinados. O ser humano é esse, irmãos, que quando quer encontrar sentido para a vida, acha suas razões, que quando não quer também, acha suas razões. E quando é claro, entendido para ele que, para ela que precisa haver uma mudança, uma transformação, a começar daqui, as pessoas não querem. Muitos querem rejeitar tudo isso. E o que esses 3 pontos têm para mostrar para nós? O Evangelho. Jesus nos chama para uma renúncia. Jesus começou chamando primeiro 12 homens a essa renúncia. E desses 12 homens vieram mulheres, jovens, crianças, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e se tornou algo mundial, o cristianismo, alcançando pessoas, corações. E agora isso que alcançou toda a Galileia, toda a Judéia, toda a Samaria, agora morreu. Agora acabou a esperança, não tem mais vida para mim. Como vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Ele morreu. Aquele que disse que era a morte e a vida morreu. Aquele que disse que era a ressurreição, a vida morreu. Aquele que disse que estaria para sempre comigo, morreu. Então tudo o que ele falou não é verdade. Ele não está aqui, versículo 6. Disse o anjo às mulheres, não tenham medo, versículo 6 agora, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Jesus havia falado, eu vou ressuscitar, ao 3º dia eu vou estar com vocês, mas o conhecimento deles não havia estado claro ainda, não estava ainda claro a tal respeito. E não tem problema se nessa manhã você me ouve ou me vê, irmãos, isso não está claro na sua mente ainda. Mas eu te chamo a fazer o que essas mulheres fizeram. Elas creram. E elas foram ao sepulcro, elas iam banhar o corpo de Jesus, mas elas foram lá para fazer alguma coisa. Mas elas começaram a ver que era verdade. As mulheres, versículo 8, saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, porém cheias do quê? De alegria. Talvez esses 3 pontos que eu contei para você no início, aqui na abertura do sermão, causou medo para você, ou talvez você acredite em algum desses 3 pontos aqui. Mas você pode sair daqui hoje com seu coração, ainda que amedrontado, mas com alegria, pois ele ressuscitou. E é por meio dele que podemos ter não a vida evoluída, mas a vida transformada. É por meio dele que devemos e podemos ter uma vida restaurada. É por meio do sangue que foi derramado na cruz que você pode andar de cabeça erguida e dizer, sou uma nova criatura. É por meio do sangue dele derramado na cruz que ninguém vai te rotular mais. E ainda que te rotulem, é o velho Tiago que você conhece. É o velho Tiago que você conhece. Ainda que te rotulem, é a velha Aida que você conhece. Que você conheceu. Ainda que te rotulem, não, é a velha Vera que você conheceu. Eu pedi perdão, eu fui a Ele. Mas como assim? Eu fui a Cristo. Eu estou aqui para te pedir perdão porque eu fui a Cristo. Eu te machuquei, eu fiz o que não era para fazer com você, mas eu vim aqui porque eu fui a Cristo e Ele me perdoou. Por isso eu vim aqui te pedir, me perdoa. Aí quando levantar os reboliços, o velho Tiago que você conheceu, eu sou novo. E não deve te abalar, não deve te entristecer, não deve te balançar, porque o que importa é Cristo, o que Ele fez. Ele deu a vida, Ele deu aquilo que você não foi capaz de fazer, que eu não seria capaz de fazer. E agora a graça que me alcançou é eu entregar a vida para Ele. Por isso que aqueles 3 pontos explicados não faz sentido. Porque eu quero viver a minha vida. Eu quero continuar vivendo do meu jeito. Então eu vivo fazendo o que me traz significado para a vida, mas continuo do meu jeito. Ou eu vivo uma vida onde eu evoluo, faço coisas boas, coisas ruins, mas ainda continuo do meu. Mas o Evangelho que trouxe ressurreição e que traz ressurreição ainda hoje para nós, em nova vida, chama te dizendo assim, negue-se a si mesmo e me siga. É o Evangelho. É chamar. É negar-se para viver essa novidade de vida. Irmãos, você pode ser ressuscitado em Cristo. O que você tem vivido de velho pode morrer hoje.
O que você tem carregado durante toda a sua vida pode morrer hoje. Seus traumas, suas atitudes, aquilo que você viveu e que você, se talvez, desculpe o peso da palavra, se enoja. Deus te chama à ressurreição. Deus te chama a uma nova vida com o prazer e alegria da ressurreição. Aquilo que já estava morto, aquilo que não tinha prazer e não tinha alegria para eles mais, porque parece que todos os planos haviam se frustrados. Eles agora recebem isso com alegria. Ele ressuscitou e elas saem felizes, porque é verdade, Ele ressuscitou, a esperança não acabou, existe nova vida como Ele tinha falado, eu sou nova criatura assim como Ele tinha falado, agora o que importa é o que Ele disse sobre mim. Então é real isso, é real isso, é real, é verdadeiro isso. E de repente, versículo 9, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Eu falei: caramba, o Senhor está aqui, Jesus, o Senhor está aqui. Outra coisa, irmãos, para que você reconheça Jesus, você precisa se curvar do seu orgulho. Para que você reconheça Jesus, você precisa se curvar da sua religião. Para que você conheça Jesus, você precisa se curvar dos seus achismos, porque você não vai ter comunhão com Ele. Tem como você ter intimidade e se aproximar de quem você não conhece, irmãos? Tem como você ver uma pessoa primeira vez, falar bom dia e pedir para essa pessoa: me carrega no colo? Não tem, irmãos. Porque tem que ter intimidade, tem que ter a proximidade, tem que ter comunhão, Um tratamento de medicina para dar certo, você tem que tomar os remédios. Algo que você aprendeu para ser resultado em sua vida, você tem que sentar e aprender de verdade. Tudo exigiu de nós um sacrifício. E talvez para você seja um sacrifício aceitar Jesus. Porque vai mexer com a sua vida de um tal jeito. Mas essas mulheres se prostraram e adoraram. Eu te convido nessa manhã a você se prostrar diante do Senhor, pois Ele ressuscitou. Prostre a sua vida diante dEle. Prostre o seu eu diante dEle. O seu eu não vai melhorar mais que isso. Nós somos pecadores, carecidos de misericórdia e graça. E essa misericórdia e graça já está aqui nos chamando, vindo ao nosso encontro. Salve. Então Jesus, se aproximando, e disse: não tenham medo, vão dizer aos irmãos que, o quê? Vão dizer aos irmãos, vão e se dirijam aos irmãos, para a Galileia. Lá eles, o quê? Me verão. Mas no meio do caminho, Satanás é sujo, né? Satanás é o que, irmãos? É sujo. Quer atrapalhar, quer confundir mentes e corações. Acontece isso. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes, aqueles que fizeram de tudo para Jesus morrer. E contaram o que havia acontecido. Quando os chefes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram o que, gente? Um plano. Diga, fizeram um plano. Fizeram um plano. Para dizer assim: olha, Jesus não ressuscitou não, hein? Fala lá que é mentira, que roubaram o corpo dele daqui, nós vamos dar um dinheirinho para vocês, e aí vocês vão. E, se eu não me engano, eu acho que é Lucas ou João que relata sobre que se os chefes, as autoridades viessem a saber, aqueles soldados iriam morrer. Então, vocês têm que ficar caladinho. Fala aí, espalha essa mentira, que ela vai se tornar o quê? Verdade. Se você for em Israel hoje, você vai ver que o Cristo se tornou um comércio para muitos judeus. Então, muitos judeus que não acreditam em Jesus, usam Jesus como um comércio. Usam Jesus como o quê? Então fazem, né, as coisas das quais eu e você vai lá para ver. Então eles usam aquilo ali para ganhar o dinheiro deles. Certo?
E muitos judeus ortodoxos só creem no Deus uno, Deus o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, da forma mais conhecida por muitos de vocês. Então, não creem em Jesus. Isso aqui fez efeito, essa mentira fez efeito na vida de muitas pessoas. Como até hoje, Satanás tem tentado fazer essa mentira, ao ponto de os ateus dizer, não existe Deus nenhum. Ao ponto de outras pessoas dizer, essa história de cristianismo é tudo mentira. Essa mentira se propagou, irmãos. Essa mentira se propagou. Mas tem um livro que detém essa verdade, ele chama Bíblia Sagrada. Mandaram queimar esses livros. Nero? Nero mandou queimar isso aqui, meu irmão, com tanta vigência. Mandou fazer fogueiras disso aqui e queimar cristãos juntos. Desculpa o peso da palavra do que eu vou falar agora. Colocou lanças no ânus a ponto de sair pela boca de cristãos e queimou-os em praça viva, em praça ao vivo. Colocou homens e mulheres, jovens e crianças em arenas e chamou pessoas como se fosse um espetáculo de comédia e falou assim: canta aí! E eles cantando dizendo glória, glória, aleluia. Outros cantando outros cânticos, porque Ele vive. E o povo, mata eles. Touros e bestas feras ou leões saíam das jaulas de Nero, sem comer há 4, 5 dias. Iam comer as crianças, iam matar os homens e mulheres, porque criam na verdade que está sendo dita para você hoje. Jesus. Se eu e você não estiver dispostos, nós não estivermos dispostos a entregar nossa vida a Cristo, para viver uma nova vida, nunca vai fazer sentido para nós a vida. Eu te expliquei 3 pontos, né, sobre esses 3 pontos. Existem muitos outros. E se afligir você de alguma forma, se de alguma forma alcancei o seu âmago e feri você, com essa ferida, vá buscar a razão da verdade. Mas vá buscar a razão da verdade com o coração aberto. E Cristo te alcançará nessa busca. Porque se o seu desejo é conhecê-lo, o desejo dele é se apresentar a você. É ter vida para te dar. É ter vida para te dar. É você entender que não é um mundo sobre você. É sobre Cristo e aqueles que servem a Cristo. Agora você entende, irmãos, porque a gente se entrega uns aos outros em amor? Agora você entende, irmãos, porque a gente ama uns aos outros e faz em amor uns pelos outros? Agora você entende que o reino de Deus não é um reino de ordens, é um reino de ser servos uns dos outros? Porque Jesus ensinou, se entregando no meu e no seu lugar. Por isso que você é pecador, sim. Você não tem outra vida senão por meio de Cristo. Porque a nossa tendência na vida é só ladeira o quê? Sem Cristo é só ladeira abaixo. Porque hoje você quer que 10 viva. Amanhã você quer que 20 morra. Hoje você está aqui dizendo, não sou isso que o pastor está falando, não. Poxa, não quero que ninguém morra, tenho uma vida exemplar. Mas amanhã você vai para frente da televisão e vê uma má notícia e fala, por que não morreu? Não tem aí essas guerras? Você toma partido de alguém. Eu tomo partido de alguém, falo, fulano não merecia morrer, mas o outro lado também merece. O lado que eu gosto não merece morrer. Agora, o lado que eu não gosto, merece o quê? Morrer. Que cristão é você? A vida em Cristo é nos despojarmos do nosso eu, nos despirmos do nosso eu, para assumir Cristo. O apóstolo Paulo, e aqui eu encerro, declarou assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo hoje, na minha carne, não vivo para mim mesmo, vivo para Cristo. Entende? E talvez você aí não entenda. Então ser cristão é chato, porque vai ter que deixar disso, vai ter que deixar daquilo. Eu conversava com um jovem nesse retiro que eu estive, e ele falava de algumas razões do porquê repulsava-se ir para a igreja ou aceitar a Cristo. Era porque ia deixar de fazer as coisas que mais gostava. A gente quer viver uma vida libertina, gente.
A gente quer viver achando que vai deixar. Não, tem coisas que convém, tem coisas que não. Seguir e ser de Cristo é a maior libertação que você pode receber. Porque se você for escravo do seu eu, você vai matar, vai roubar e não vai sentir remorso nenhum. Você vai odiar, você vai carregar mágoa no seu coração e não vai se preocupar. Porque no grande dia, você vai estar diante do Cristo. E o que você vai apresentar a Ele? Porque Ele vai dizer, benditos o meu Senhor. E para outros Ele vai dizer, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Então, a ressurreição traz nova vida para nós. Enche o seu coração de alegria nessa manhã, porque a ressurreição traz vida. A ressurreição te traz identidade. Você não é filho, filha de pai morto. Você é filho, filha de pai vivo, que te deu uma nova vida por meio de Jesus. Que o seu passado para ele não importa, porque ele não joga na sua cara. Ele fala, vinde a mim, vinde a mim. Eu tenho coisas novas para lhe dar. E o que é mais importante, uma vida nova que ele lhe dá. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar junto com você. Aleluia.